A coisa vai feder. A coisa vai feder. E não vai ser para mim nem para você, a não ser que você seja o Lúcio de Castro ou jornalista, editor do UOL ou editores da matéria lá do portal ICL do Lúcio de Castro, dividida em 4 partes, que fez uma campanha maliciosa e difamação do senhor John Textor. Pude conversar nas últimas semanas com assessores do John Textor e realmente, através do primeiro artigo, a ideia era ignorar. Como foi uma campanha, transformou-se em uma campanha, aí não dá mais para ignorar. E o caminho foi exatamente esse que o John Textor publicou em uma nota oficial no seu blog, na sua página pessoal, tá? Processo no Brasil, criminal, e nos Estados Unidos contra o jornalista Lúcio de Castro, contra jornalistas do UOL que vêm fazendo uma campanha como fosse uma corrente do mal, né, para difamação do senhor John Textor, e contra os editores do portal ICL. Eu vou ler um trecho, tá? Não vou ler a matéria inteira, mas eu vou ler um trecho, pelo menos os trechos mais significantes, para a gente perceber o buraco onde jornalistas que querem difamar pessoas públicas ou quem quer que seja, o jornalismo, ele precisa ter o limite da ética. O jornalismo precisa ter o limite da verdade. Não se pode, nós falamos isso aqui no Dois Toques. Não se pode divulgar uma verdade pela metade, porque verdade pela metade é mentira, é fake news. E a matéria do senhor Lúcio de Castro tinha vários pontos frágeis. Vários pontos frágeis. Bom, vamos à nota do John Textor, tá? Que é muito, muito forte. As informações abaixo são fornecidas em resposta a uma série de 4 artigos, né, que a gente falou, tá? O John Textor, aqui na explicação da sua assessoria, diz aqui: o John Textor escolheu desafiar forças poderosas no Brasil, melhorar os padrões de governança e acabar com as práticas de corrupção. Ao mesmo tempo que restabeleceu o Botafogo entre os principais clubes do Brasil e da América do Sul. Está claro que uma grande maioria dos entusiastas do futebol de todas as partes do Brasil apoiam a Lei SAF, que convidou o Textor e outros a contribuir para a modernização do futebol brasileiro. Mas está igualmente claro que os defensores do status quo estão dispostos a fazer qualquer coisa para impedir que John Textor e outros como ele tenham sucesso no Brasil. E isso realmente está muito claro. A gente vê uma campanha de determinados grupos, mídias, combatendo a figura do John Textor. Praticamente um grupo a favor da corrupção. Porque se eu combato aquele que está anticorrupção, o que eu sou? Não tem meio termo. Se eu estou vendo alguém lutando para acabar com corrupção, acabar com manipulação de resultados no Brasil e eu estou contra, não tem meio termo. Eu sou a favor da corrupção. É isso. Então, não está claro, dizem aqui os assessores, se a campanha lançada pelo senhor Lúcio de Castro vem de sua perspectiva como um torcedor emocional e fanático do Flamengo, ou se vem de um lugar mais obscuro, inspirado pelos alvos da cruzada pública do senhor Textor contra a corrupção. Então, assim, eu acho que é muito menos essa coisa de ser torcedor do Flamengo. Então, acabou sendo uma infeliz coincidência, né, para o Lúcio de Castro a matéria ter sido publicada às pressas. Eu fiquei brincando aqui com vocês no Dois Toques, né? Pô, o Mauro César deve ter ligado para ele e falado assim: Lucinho, solta a matéria, Lucinho. Tá brincando aqui. Mas acabou, acho que foi uma matéria apressada. Ela estava no forno, tomou 4-1, ficou com raivinha, apressou, né? A única coisa, dizem os assessores do John, da qual podemos ter certeza, é que o senhor Castro não agiu como um jornalista independente nesse projeto em busca da verdade. Ele não fez nenhum esforço razoável para entrevistar o seu assunto, John Textor, que está entre os líderes mais acessíveis do futebol. Isso é verdade, tanto que no início do nosso outro canal, o GG, nós tivemos a satisfação de entrevistar o John Textor logo após a entrevista dele para o Grupo Globo. Nós fomos o segundo canal no Brasil a entrevistar o senhor John Textor.
Ele conseguiu escrever uma série de 4 partes alegando ter descoberto evidências bombásticas do lado obscuro do Sr. John Textor, sem alertar nenhuma das pessoas de relações públicas na organização do Sr. Textor de que tal exposição estava em preparação. Prova positiva de que o Sr. Lúcio de Castro tinha uma intenção maliciosa. Porque ele, no final da matéria, coloca assim, o outro lado. Não teve nenhum outro lado. Ele não buscou falar com ninguém, não teve nenhum outro lado. Pelo menos é o que deixa claro aqui os assessores e advogados do Sr. John Textor. E aí vamos às punições, né? Vamos às punições. O que se sabe é que ele será convidado a se explicar em tribunais de justiça, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Até hoje, dia 27 de agosto, ele foi processado em tribunal por difamação criminal e calúnia. Medidas semelhantes de justiça serão iniciadas nos Estados Unidos. Olha onde você se meteu, hein, Lúcio de Castro, nas próximas semanas. Os réus nessas questões incluirão, agora vamos ver, o samba que vai ser isso aqui, o senhor Lúcio de Castro, como autor da matéria, bem como seus editores do portal ICL. Os editores e vários jornalistas do UOL, olha, vários jornalistas do UOL, tem uma lista aí, hein? Também serão responsabilizados por seus esforços coordenados, alimentados por repetidas declarações falsas e difamatórias para desacreditar os esforços anticorrupção. E aí, o que nós percebemos, eu já contei isso para vocês, né? Por que o UOL se transformou em como é que fosse aquele pessoal que fica na esquina levantando bandeirinha para a campanha de político, né? Por que a UOL fica levantando bandeirinha na esquina para Palmeiras, para Leila Pereira? Exatamente porque a Leila Pereira meteu um processo em alguns jornalistas do portal UOL pelo mesmo motivo, difamação criminosa por uma escolha. A Leila Pereira recebeu uma pessoa política no Allianz Parque. Independente de quem seja, independente se você gosta, se você não gosta, se você concorda, se você não concorda, está dentro de um direito constitucional de liberdade de expressão religiosa, política, artística, o que quer que seja. E iniciaram uma campanha difamatória contra a Leila Pereira por conta desse episódio. Como o processo estava pesado, o que a UOL fez? Vou ter que fazer um acordo aqui, né? Então a Leila retirou o processo, em compensação vocês funcionam como meus marqueteiros, é o que acontece. O Palmeiras é eliminado de uma Libertadores, ninguém toca no assunto. Leila Pereira saiu por cima elogiando o Botafogo. Foi mão ou não foi? Então todo o editorial UOL ele é voltado para o olhar benevolente e até ilusório, né, mentiroso até, para Leila Pereira e o seu condado, né, porque o torcedor do Palmeiras não entra nisso. Não é possível que o torcedor do Palmeiras bata a palma para isso, tá? Eu tenho certeza que não. E agora, com esse processo muito mais pesado, que o John Textor está entrando contra jornalistas, editores do UOL, além do próprio Lúcio de Castro e os editores da sua matéria, isso vai dar uma freada. Eles vão parar agora. Eles vão falar de Vojvoda, eles vão falar de Edinaldo, eles vão falar do presidente do Tombense, eles vão falar do presidente do Tupi de Juiz de Fora, eles vão falar de qualquer coisa. Qualquer assunto. Pô, o Náutico ganhou, ó, Série C, ó, olha só o que aconteceu na Série D. Vão ficar um tempo sem o assunto preferido dessa turminha. Porque agora o John Textor se encheu. Ele levou muita coisa na maciota, na camaradagem. E agora ele encheu. Porque aí começa uma difamação pública que pode atrapalhar, inclusive, o que eu falei ontem. Se você não assistiu ao vídeo aqui do Dois Toques da edição noturna, assista. Quais são as vantagens para o Botafogo, por exemplo, ou para qualquer SAF do Brasil, de ter suas ações listadas na Bolsa? Na Bolsa de Nova York, Bolsa de Milão, enfim, no Brasil. Veja esse vídeo. E essa difamação pública, criminal, pode sim atrapalhar o Botafogo na questão dos investidores. E aí ele coloca aqui, né, um aviso justo. À luz
das graves imprecisões e intenções maliciosas dos artigos publicados pelo senhor Lúcio de Castro e da facilidade com que jornalistas irresponsáveis no futuro simplesmente republicarão essas informações incorretas, sem fontes independentes e equilíbrio jornalístico, todas as empresas de mídia, jornalistas, blogueiros e influenciadores de mídia social devem estar cientes de que serão responsabilizados diretamente por seu envolvimento na propagação de difamação e calúnia. E aí, ele vai explicar trecho por trecho todas as difamações que o jornalista Lúcio de Castro elencou na sua matéria e vai responder uma a uma, mostrando que tudo aquilo que ele falou não passava de uma fantasia, já que, como eu falei para vocês em matéria anterior, John Textor foi inocentado de qualquer acusação. Ah, e saiu mais rico do que entrou. Ele, inclusive, vai explicar isso, porque da forma como o jornalista Lúcio de Castro relata, parece que o John Textor roubou alguém. E parece que a justiça dos Estados Unidos é corrupta, como a de outros países aí, né? Se é ou não é, não sei. Não tô lá para saber. Agora, o que os advogados e a assessoria do John Textor fez nessa nota é muito importante para você enfraquecer o discurso vazio de combate a quem quer combater corrupção no futebol brasileiro. Recomendo muito a leitura, tá certo? Eu fico por aqui e claro que a gente volta com mais bombas do futebol brasileiro. Valeu!